Olá, queridos professores! Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Meu nome é Priscila dos Santos da Costa, eu sou da Assembleia de Deus de Blumenau e hoje eu venho até você trazer algumas dicas referente à lição Jardim de Infância da CPAD. Nós estamos na lição de número 10, o amigo músico. Já estamos nos encaminhando para o final do trimestre. Passou muito rápido, não é mesmo? Mas eu tenho só coisas boas para falar a respeito desse trimestre, de todo o material que eu já vi que vocês fizeram, lá no grupo do Face, os que têm compartilhado. Isso muito tem nos alegrado em ver todo esse trabalho, não só na teoria que nós estamos passando aqui, mas na prática, ver o jeitinho de cada um, o toque especial de cada um. Isso é muito bom, isso é muito satisfatório. E, consequentemente, o nosso alvo tem sido alcançado, porque a vida das crianças tem sido alcançada através do trabalho que você, professor, tem feito, através do seu empenho, da sua dedicação, da sua oração, do seu amor. O reino de Deus tem ganhado. Glória ao nome do Senhor por tudo que você tem feito, pela sua vida, pela sua dedicação. Nós nos dedicamos aqui em passar ideias e você se dedica aí em executar essa ideia, em passar para as suas crianças essas ideias. Muito obrigado. Que Deus continue lhe abençoando. Vamos para a nossa lição. Então, como eu já falei, né, lição número 10, o título é O Amigo Músico. O objetivo da nossa lição é tornar a criança consciente de que Deus merece todo o nosso louvor e adoração. Quando se fala de louvor, de adoração, nós já lembramos de música, né? Então hoje nós vamos ter uma aula bem musical, com algumas ideias a respeito de instrumentos musicais, mas também de louvor, de gratidão ao nome do Senhor. Para o versículo se encontra em Salmo 104, porém eu vi que eles fizeram meio que um resumo, pelo que eu entendi, do versículo, né? Porque eu não encontrei a versão exatamente como essa. Então aqui eles colocaram: louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. A minha ideia inicial era colocar uma melodia nesse versículo, porque a aula é sobre louvor, né? Então se você tem alguém que pode fazer para você, colocar numa melodia, pode ser uma melodia de uma música conhecida, colocar essa letra, você coloque, porque as crianças vão memorizar de forma muito mais fácil. Se você toque para as crianças e eles vão cantar, com certeza eles vão memorizar esse versículo. Porém, eu não tenho muita aptidão musical, então eu não consegui fazer a melodia, mas eu trouxe para você uma forma de visualização um pouco diferente. Eu peguei um violão que eu tinha em casa, que é do meu esposo, e coloquei o versículo aqui. Aí você vai mostrar para as crianças, vai ser uma forma diferente, né? Um jeito diferenciado de apresentar o versículo. Aí, à medida que eles forem falando o versículo, você vai falando, repetindo, você pode ir tirando algumas partes. É sempre importante, como eu sempre falo, você vai falar o versículo e vai apontar, porque algumas dessas crianças do jardim ainda não sabem ler. Então, eles vão fazer a assimilação pelas cores. Então, louvem a Deus, sejam agradecidos a Ele. Salmo 104. Aí depois você vai tirar uma parte, tira uma parte e vai repetindo até que seja tirado tudo e de repente você pode tocar no seu violão aí o louvor. Se você não fizer a melodia para o versículo, você pode cantar aquele corinho: celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos moradores da terra. É um louvor muito bonito e é a respeito do Salmo 100. Só que, porém, a versão não é a mesma que foi usada pela lição, mas é do Salmo 100. Então é muito interessante você, de repente, estar cantando esse louvor. É antigo, mas eu acho importante as crianças aprenderem esses louvores antigos também, porque eles têm letras lindas, afinal é a palavra de Deus, é o próprio Salmo cantado. Então faça, que você cante, que as crianças vão gostar. Talvez você só vai apresentar, elas não vão memorizar, mas já vai ser uma forma deles ouvirem a palavra de Deus cantada. Para a dinâmica do versículo, né, a dinâmica da aula,
eu pensei assim, porque louvor, muitas vezes a gente pensa só na questão de cantar. Não, daí eu pensei numa forma diferente, uma forma louvor como gratidão. Você vai falar sobre a gratidão. Quando nós ganhamos algum presente, nós somos gratos, agradecidos. Eu trouxe dentro dessa sacola alguns itens que vão nos fazer lembrar a respeito de coisas pelas quais nós temos que ser gratos, agradecidos, louvar a Deus por termos recebido esses presentes. Eu peguei uma sacola simples de loja, até aqui atrás está, ainda não colei nada, né? Uma sacola simples, colei uma folha de papel ofício, escrevi louvor com letras de EVA, fiz à mão, você pode escrever manualmente ou pode fazer de papel, fica a seu critério, da forma que você achar melhor. E aqui dentro eu coloquei alguns itens. Primeiro, olhem só, crianças, brinquedos. Você precisa agradecer a Deus pelos seus brinquedos. Tem crianças que não têm brinquedo, que o brinquedo deles talvez seja um pedacinho de pau ou o barro, eles não têm nada com que brincar. Então você precisa agradecer, louvar a Deus pelos seus brinquedos. Eu não vou falar de cada um, né, assim, mas eu vou mostrar os itens. Eu coloquei uma banana para simbolizar o alimento que nós temos todos os dias. Sempre fale, tem crianças que não têm comida. Por quantas vezes por dia você come? Tem crianças que comem uma vez por dia, talvez nem isso. Aí eu coloquei também uma garrafinha para dizer da água, eu coloquei uma roupinha para dizer da roupa que nós temos todos os dias, coloquei uma foto da família, aí você vai falar, agradecer a Deus pela família, e também você vai falar que nós temos que ser agradecidos a Deus por podermos estudar, nós temos condições de poder estudar. Tem crianças que não podem, que nunca aprenderam a ler porque não tiveram oportunidade. Nós temos que agradecer a Deus pela Bíblia. A Bíblia, que é a palavra de Deus, o nosso manual de vida, o nosso mapa, o nosso GPS que nos ensina o caminho que nós podemos trilhar. Tem crianças que não têm acesso à Bíblia. Tem crianças que, se elas tiverem uma Bíblia, elas serão perseguidas, serão presas, e nós podemos ter uma Bíblia. E por último, esse é um item que você não pode deixar faltar na sua sacola de louvor, que é por Jesus. Nós temos que agradecer a Deus por Jesus, por Ele ter enviado Jesus, por ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Esse é o nosso maior presente, o nosso maior motivo de louvor. Como que você pode louvar a Deus? Você pode louvar a Deus cantando, você pode louvar a Deus orando, você pode louvar a Deus agradecendo. Existem muitas maneiras de nós louvarmos a Deus. Motivos não falta, não é mesmo? Às vezes a gente olha para as circunstâncias da vida, para os problemas e coisas difíceis e esquecemos de agradecer a Deus. Mas veja só quantas coisas que nós temos para agradecer a Deus, não é mesmo? Então essa é a ideia que eu tinha para a nossa dinâmica, a dinâmica sobre gratidão, né? A sacola do louvor da gratidão. Para a nossa história, eu trouxe duas alternativas, duas ideias para você. Uma delas, esse cenário aqui eu já utilizei em outra aula. É um cenário, na verdade ele é dividido em 3 partes, só que porém hoje eu vou usar só 2. Esse cenário é muito simples de ser feito, ele é feito com papelão e ele é feito em 3 abas, daí no meio você cola ele com fita adesiva, então ele fica 3 abas, ó, 3 lados. É muito útil, assim como a caixa cenário, isso aqui é um material muito útil. Eu vou começar por essa parte aqui, onde tem as nuvens. Eu já usei em uma outra aula que eu dei, as nuvens. E nós vamos começar falando sobre Davi, que cuidava das ovelhas. Lembram das nossas queridas ovelhinhas tão utilizadas? Tantas vezes já utilizamos elas. Aqui estão elas novamente.
E para fazer os personagens, eu utilizei bonecos. Esses bonecos eu também já utilizei em outras aulas. Porém, esse aqui eu pintei o cabelo dele de vermelho, né? Porque a Bíblia fala que Davi era ruivo. Então, pintei de meio laranjinha, assim, o cabelo dele para ficar diferente. Ficou engraçado, né? Mas vai chamar a atenção das crianças. E Davi cuidava das ovelhas lá no campo. Aqui ficou tudo muito azul, né? Mas você pode usar outra cor para a roupa dele. Era o que eu tinha. E Davi cuidava das ovelhas lá no campo. Até que um dia, lá no campo, Davi tocava a sua harpa. Nesse momento, o professor, coloque um fundo com som de harpa. Harpa é um instrumento, harpa, né? Que vai dar muito mais realidade à sua história. Nessa hora, peça para alguém dar o play no som, ou vocês têm um controlezinho, dê o play e solte, e daí coloque a harpa lá na mão de Davi. E Davi gostava de tocar a harpa, de louvar a Deus, tocando a sua harpa. Essa harpa aqui eu fiz com palitos de picolé, e os fiozinhos eu fiz com um EVA mesmo, EVA bem fininho que eu cortei e colei. Simples, 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 sem nenhum segredo. Para outra parte da história, que vai falar que Davi foi ao palácio, foi chamado ao palácio para tocar para o rei. Aí eu fiz aqui, essa parte não tinha na outra lição, né? O que eu fiz? Eu peguei um papel craft, né? Que é aquele papel pardo que a gente fala, e desenhei, fiz tipo um desenho assim, as janelinhas, colei em cima do fundo azul que já tinha, e aqui ficou como se fosse o interior do palácio. Para o rei, eu não tinha uma cadeirinha para ele. O que eu fiz? A minha filha tinha uma cadeirinha de boneca, eu peguei, coloquei um tecidinho, e aqui vai ser o trono do rei Saul. Aí aqui eu fiz Saul. Por baixo coloquei um tecido brilhante, por cima coloquei uma capa vermelha para dizer que ele era rei, e coloquei uma coroa. E Saul vai sentar no seu trono, e daí vai vir Davi e vai tocar a sua harpa. Deixa eu arrumar aqui. Isso, Saul senta aqui e Davi vem. Aí novamente você vai soltar aquele fundo da harpa, né? Davi tocando a harpa. Aqui não tem como a gente fazer a expressão de quando Saul ficava perturbado pelos espíritos maus, né? Não dá para mudar a feição do rosto dele. Mas você faz isso, professor. Saul ficava enfurecido porque os espíritos maus o atormentavam. A história está na lição, leia na sua Bíblia, leia até um pouco antes, porque aqui a referência bíblica só fala bem poucas partes, não fala da parte que Davi estava no campo cuidando das ovelhas, mas leia na sua Bíblia já que você tenha mais informações. E daí aqui você faz a feição rude de Saul. Aí quando Davi tocava, Saul ficava contente, tinha paz em seu coração. Aí você vai manipular os bonecos conforme acontecer a história. Essa é a minha primeira dica para a história de hoje. Tudo bem fácil, bem simples, né? E a segunda dica que eu dou, eu também até já apresentei essa ideia em uma outra aula, mas é fazer com pratos de papelão. Aqui eu fiz Davi, que era ruivo, né? Eu fiz o cabelinho dele vermelho, um prato com um palito de churrasco colado atrás. E aqui, para Saul, eu fiz com 2 pratos, porque aqui é o rosto dele quando ele estava feliz e aqui quando ele estava perturbado pelos espíritos maus. Você pode colocar esse prato no seu rosto, dessa forma, para que, como se você fosse o personagem. Daí até aqui, você pode, quando começa a história, que fala que Davi cuidava das ovelhas, você põe e faz como se fosse você, né? Fosse Davi. Aí coloque na frente do seu rosto. Davi amava as ovelhinhas. E para a parte da harpa, essa ideia eu peguei da professora Juliana, que também grava as pré-aulas para os primários, que eu achei muito criativa a ideia dela. Ela pegou um quadrinho,
de foto, fez essa parte aqui de EVA e aqui colocou elásticos de dinheiro. Colocou elástico de dinheiro fazendo uma harpa, eu achei super criativo. Até vou deixar linkado para você lá no PDF que você encontra em www.eb-blumenau.com.br. Você encontra todo o material de apoio, fotos mais de perto. Eu vou deixar linkado lá a aula que a professora Juliana dá, que ela fez para os primários. O objetivo é outro, porém você pode tirar algumas ideias. E também de outros professores que também gravaram essa aula, que tem ideias que você pode aproveitar. Essa foi uma ideia que eu aproveitei e achei muito legal. Assim como no outro recurso, você pode usar o som da harpa tocando, de Davi tocando a harpa. Coloque um sonzinho no fundo, vai ser muito legal. Espero que seja útil para você essas ideias. Procurei fazer de forma bem simples. Como essa aula fala a respeito de louvor, nós não podemos deixar de fazer alguns instrumentos, né? Na internet tem tanta ideia linda que eu não sabia nem qual fazer. Então procurei fazer com o que eu tinha em casa de forma bem simples. Você pode fazer uma oficina ao final da aula com seus alunos e você pode cantar aquele corinho que também é antigo, aquele assim: vamos louvar a Jeová com pandeiros e palmas, vamos louvar a Jeová. Aí você canta com seus alunos e eles vão tocar. Que instrumentos são esses? Tem super instrumentos elaborados, mas tem bem simples também, tudo com material reciclado. Esse aqui são 2 copinhos, coloquei milho de pipoca dentro e prendi com uma fita adesiva. Se você colocar arroz, vai dar outro som. Se você colocar pedrinhas, vai dar um som diferente. Se você usar potinhos de iogurte, vai dar outro som. Cada material que você usar dá um som diferente. Você pode fazer com seus alunos. Outra ideia que eu achei legal também é com lata de leite em pó. Esse aqui eu só revesti ela com papel, até com retalhos de papel, ó, é diferente um do outro. Peguei pecinhas que eu tinha em EVA só para decorar. Esses 2 palitinhos eu peguei de aqueles de ambiente, dá cheirinho no ambiente, né? E peguei lá de dentro e você vai fazer, ó. Outro instrumento com som bem diferente. Se você fizer com papelão, uma lata de papelão, dá um som diferente, sempre vai dar um som diferente. E o outro que eu fiz também, eu peguei uma peneira, coloquei chaves, a gente sempre fica guardando um monte de chave, né? Amarrei elas e ó, dá um sonzinho um pouco diferente, mais delicado, mais leve, né? Mas é outra opção. Então, professor, opções não faltam. Eu vou deixar links lá no PDF para que você possa ver outras dicas, outras ideias, o pessoal ensinando como faz. Muito legal. E tudo com material reciclado, que provavelmente você tem em casa. Talvez você pode até pedir para os seus alunos trazerem de casa e fazer uma oficina criativa. Se você tem tempo, não esqueça de fazer essa atividade. E louvem ao Senhor. É um momento de adoração ao nome do Senhor. Junto com as suas crianças, ensinem que nós precisamos louvar ao Senhor, porque o Senhor é merecedor, porque Ele nos deu tudo que Ele tinha, o seu próprio Filho. E nós temos que louvar em todos os momentos da nossa vida, com tudo que nós temos e com tudo que nós podemos. Professor, essas foram as dicas que eu tinha para você em mais uma pré-aula. Espero que tenham sido úteis. Não esqueça, entre no nosso grupo lá no Face, que está lindo, tem fotos maravilhosas. Lá no Face você procura por classe Jardim de Infância AD Blue. Solicite a sua entrada e nós aprovaremos e teremos a alegria de tê-lo juntinho conosco. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade. Tchau!